Olá, tudo bem com vocês? Sou eu aqui novamente, professor Roberto Ferreira, professor de você Geografia, certo? No Almirante Tamandaré. E a aula de hoje é dedicada para o primeiro ano do Almirante Tamandaré, certo? Nós vamos falar hoje sobre noções espaciais. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de Geografia, certo? Conteúdo aqui primeiro ano. Esse conteúdo sobre noções espaciais, ele pertence ao capítulo 1 do livro de Geografia. Então fiquem ligados, vocês aí que já receberam o livro de Geografia, certo? Nós vamos trabalhar bastantes assuntos referentes ao capítulo 1. Então, para a gente começar a nossa caminhada, né, do livro, nós vamos tratar sobre noções espaciais, certo? Então, como vocês sabem, é muito importante a gente saber se localizar dentro de um espaço, certo? O ser humano ele sempre teve essa necessidade de se localizar, de se orientar dentro do espaço geográfico, certo? E essa necessidade ela vem desde os tempos dos nossos ancestrais, certo? Então, naquele tempo, eles buscavam se deslocar para um local de abrigo, de proteção, que tinha alimento, certo? Aí, com o passar do tempo, essa necessidade foi mudando para traçar rotas de comércio, conduzir embarcações, né, nos oceanos, quais os locais mais seguros para se navegar, certo? Quais os povos que eram hostis e os que não eram, deslocar exército, enfim, inúmeras coisas, certo? Finalidades. E aí, para a gente que estuda geografia, para vocês aí que estão estudando esse assunto, é importante saber pelo menos o básico desse assunto. Saber o que é uma rosa dos ventos, saber o que é uma coordenada geográfica e posteriormente estudar outros assuntos, fuso horário, estações do ano, escala cartográfica. Todos esses assuntos têm a ver com a orientação do espaço geográfico. Então preste muita atenção nesse assunto. Pessoal, aí a gente vai começar trabalhando aí com a rosa dos ventos. Creio eu que todos vocês já ouviram falar das rosas dos ventos, principalmente ali na quinta, sexta série de vocês, quando vocês começam a ver geografia, começam a tratar os assuntos geográficos. Um dos primeiros assuntos é justamente falar sobre a rosa dos ventos, né? Ela que está presente na bússola, em diversos instrumentos de localização. Sempre esses objetos têm a figura da roda dos ventos, certo? Então, a roda dos ventos, ela trabalha com algumas direções, certo? Como as direções cardeais, as direções colaterais e as direções subcolaterais, que não vamos trabalhar com elas. Nós vamos trabalhar com as cardeais e com as colaterais. Então, vamos dar uma relembrada nessas direções. Primeira direção, vamos trabalhar com as direções cardeais, pessoal. As cardeais são as principais, é a principal direção dentro da rosa dos ventos. E ela possui 4 direções. Aqui tem a letra N, é o norte, que também é conhecido como setentrional ou boreal. Então, se você vê alguma questão falando sobre direção boreal ou setentrional, está falando da direção norte, representada pela letra N. Abaixo, no outro extremo, nós temos a letra S, que representa a direção sul,
Outro detalhe importante: se alguma questão cair o nome austral ou meridional, vão estar tratando justamente da direção sul, ok? A sua direita, representada pela letra L, nós temos a direção leste, que também pode ser tratada como o oriente ou o nascente, uma vez que o sol nasce para leste e se põe para oeste. E por falar em oeste, você vê no lado esquerdo seu a letra O, que é justamente a direção oeste. Ela também pode ser chamada de ocidente ou poente, porque justamente é o lado que o sol se põe. Um outro detalhe importantíssimo é que essas duas direções elas podem ter uma outra letrinha em vez de ter o L ou o O. Sim, no caso da sigla inglesa, o L é representado pela letra E e o oeste é representado pela letra W. Então, se você vê uma letra E ou W, não se enganem. A letra E é o leste e a letra W é o oeste. Então, esses aí foram os 4 pontos cardeais. Beleza? Agora vamos para os pontos colaterais, ou seja, os que ficam ao lado ou entre os pontos cardeais. Ele, dentro de um escalão de importância da Rosa dos Ventos, ele está em segundo lugar. Então, o primeiro ponto aí que nós vamos tratar é o ponto, a direção NE, que é conhecida como a direção nordeste. Mas por que nordeste? Vamos analisar aqui. A direção nordeste ela está entre duas letrinhas, entre dois pontos cardeais, o N e o L. Então, se você juntar a palavra norte com leste, dá o que? Nordeste. É o norte do leste. Você vê que o NE fica acima do L, então é o norte do leste. Então, nordeste. Abaixo do leste nós temos o que? O sudeste. Por quê? Porque fica entre o leste e o sul. Então, como o sudeste está abaixo da letra L, é o sul do leste. E aí, juntando as duas palavras, ficou sudeste. Mais para sua esquerda, nós temos a letra SO, que representa o sul do oeste. Por quê? Porque fica abaixo da letra O, que é o oeste. Então é o sul do oeste. E em cima da letra O, nós temos o noroeste, que é o norte do oeste. E juntando fica noroeste. Beleza? Vamos para a próxima parte agora. Espero que vocês tenham entendido a Rosa dos Ventos. Vamos para a próxima. Bem, pessoal, vocês já viram aí que existem muitas formas de se orientar e localizar no espaço, certo? Agora a gente vai ver uma outra forma de se localizar dentro de um espaço. Vocês estão vendo essas inúmeras linhas aí dentro desse mapa, certo? Cruzamento de duas linhas, uma na horizontal e outra na vertical. Essas linhas são conhecidas como coordenadas geográficas, pessoal, certo? Então, o encontro dessas duas linhas vai dar um determinado ponto terrestre. É claro que toda a superfície terrestre vai ter um cruzamento de uma dessas duas linhas.
É claro que a gente não vai colocar todas as linhas dentro de um mapa, mas tem aí as principais linhas, ok? Então, nós temos o cruzamento de latitude e longitude. Quando a gente fala de latitude, nós estamos referindo às linhas na horizontal, ok, pessoal? E quando nós falamos de longitude, nós estamos falando das linhas na vertical, beleza? Lembrando, latitude, linha horizontal e longitude, linha vertical, certo? Então, pessoal, vamos falar primeiramente da latitude. Como já falei, são as linhas que estão na faixa horizontal do mapa, certo? Nós temos aí uma linha em azul. Essa linha é o marco zero e o nome dela é linha do Equador. Então, a linha do Equador é o principal paralelo da Terra. Aí, professor, mas o que é um paralelo? Pessoal, paralelo são essas circunferências aí horizontais imaginárias, certo? Tendo como a linha do Equador o ponto zero. Então, da linha do Equador, que é essa linha azul para cima, nós temos o norte da Terra, e da linha azul para baixo nós temos o sul do globo terrestre, pessoal. Então, é norte, certo? E aí é de 0 a 90, tanto para cima quanto para baixo. Só que tem uma diferença. O norte, os números são positivos, e para o sul, do 0 para baixo, os números são negativos, como vocês estão vendo. Detalhe, esses números positivos não necessariamente precisa ter esse mais antes aí do número. Se tiver só o 30, 60, 90 sem esse maisinho aí, significa que esse número é positivo. Ou seja, vai estar na região norte do globo terrestre. Enquanto se for negativo, não tem como, né? Tem que ter um menuzinho, ok? E outra coisa, quando a gente trabalha com latitude, nós trabalhamos com tipos de clima, certo? Clima tropical, semiárido, polar. Os climas têm relação com a latitude, mas na frente a gente vai estudar clima. Agora, com relação à longitude, que são essas linhas na vertical, tendo aí como linha principal a linha vermelha que divide a Terra em duas partes. Ao leste, à sua direita, é o Oriente, e à sua esquerda, que é o Oeste, é o Ocidente, pessoal. Outra coisa, a longitude é exatamente total dela 360 graus, justamente a quantidade de graus que tem um círculo. Então, como é dividida em duas partes, do zero para a direita é 180 positivo e do zero para a esquerda 180 negativo. Mais uma vez, lembrando, não necessariamente precisa ter um sinal de mais. Se tiver só o numeral, significa que a longitude está ao oriente. E se tiver o sinal negativo antes do número, significa que essa longitude está localizado ao ocidente do globo terrestre, pessoal. Então, quando a gente trabalha com longitude, uma outra coisa, a gente vai trabalhar com fuso horário. Vocês sabem, né? Cada região do globo terrestre tem uma determinada hora que o ser humano estabeleceu no século retrasado através de uma convenção.
Isso a gente vai estudar mais na frente, daqui uns 2, 3 capítulos, aliás, 2, 3 aulas. A gente vai trabalhar com fuso horário, certo? Então, lembrando, latitude, relação com tipos de clima, e longitude tem relação com fuso horário, certo? Para finalizar, longitude, certo? Está relacionado aos meridianos. Latitude está relacionada aos paralelos. Professor, o que é meridiano? Pessoal, meridianos são semicircunferências imaginárias traçadas de um polo ao outro, no sentido norte e sul, né? Já que são linhas verticais, ela começa do norte e vai até o sul terrestre, pessoal. E aí, a linha principal, essa linha vermelha, ela recebe o nome de meridiano de Greenwich, que passa justamente na região ali, no país chamado Inglaterra, certo? Inclusive tem um monumento lá no qual as pessoas tiram foto botando o pé de um lado e o outro pezinho de outro, dizendo que está no Oriente e no Ocidente ao mesmo tempo. Beleza? Olha aqui, só para vocês darem uma melhor explanada no assunto. Vocês podem observar que os paralelos são as linhas na horizontal, ok? As linhas deitadas, né? E o que vai dividir a Terra em duas partes é justamente a linha do Equador. Da linha do Equador para cima nós temos o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico. Da linha do Equador para baixo nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Já os meridianos, como vocês podem ver, divide a Terra em duas partes. Ao leste fica o Oriente, como eu já disse, e ao oeste fica o Ocidente. E aí o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, beleza? Então, com isso nós concluímos nossa aula de noções espaciais. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula da semana. Espero que tenham gostado. Não deixe de comentar aqui nos comentários do vídeo, colocando seu nome e série para saber que você realmente viu o vídeo da semana. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ver e vou responder. Então é isso, beleza? Até a próxima.